Sabia que você não precisa se desesperar quando tem um bloqueio em uma conta de anúncios? Te falar rapidamente que o maior problema, na verdade, não é o bloqueio. O maior problema é quando a pessoa, a empresa, não se prepara para não sofrer as consequências quando um problema como esse acontece. E, quase inevitavelmente, ele acontece em um determinado momento. Cada vez mais, a probabilidade de acontecer algo, mesmo que momentaneamente, e pense que um bloqueio momentâneo pode durar de algumas horas a 2, 3, até 5 dias, como já aconteceu comigo, isso pode ter um impacto gigante em alguns negócios, principalmente em alguns momentos específicos. Então, quero repetir: o que mais você precisa buscar não é não ter o problema, apesar de eu te indicar sim, indicar que você, por exemplo, leia, releia, conheça e siga completamente as políticas, as regras, sempre, porque isso vai minimizar, vai reduzir a chance de você ter problemas, só que não vai evitar. Muitas vezes, mesmo assim, você vai ter esses problemas e o impacto disso, como falei, pode ser gigante. Então, o que eu comecei a usar? Por que eu comecei a usar isso, antes? Porque eu comecei, em determinado momento, a ter problemas, ou nas minhas contas, ou contas de clientes, parceiros, e isso começou a impactar. E aí eu fui buscar o que eu sempre usei na minha carreira, na minha vida, lá no gerenciamento de projetos, buscar o gerenciamento de riscos e entender como é que eu coloco isso nas minhas contas de anúncio. Exatamente, analisando probabilidade, impacto e dando respostas. O que eu faço se isso acontecer? O que eu faço para evitar que eu sofra lá aquela consequência, por exemplo, de não estar anunciando ou aquela possibilidade de perder os meus públicos, meu pixel e tudo mais? E comecei a tomar as ações que eu coloquei ali como resposta aos riscos para que eu passasse, para que eu deixasse, ou para que pelo menos os problemas fossem reduzidos. Às vezes eles nem acontecem, mesmo no momento de um bloqueio, não tem consequência alguma, ou a consequência dura alguns minutos apenas. Outro dia eu tive até uma consequência positiva, eu tive mais lucro no momento de um bloqueio, enfim. Até explico isso em algum outro vídeo. Mas por quê? Porque houve uma preparação anterior. E se você quer saber o que mais eu venho falando sobre isso, o que mais, ou como é que eu venho, onde estão os meus outros conteúdos, enfim, clica aí, te convido e espero que você tenha uma empresa que nunca pare, cada vez mais cresça, fature, até porque o Brasil depende de empresas crescendo para que a gente, nossos filhos, nossos netos, se deem bem nessa vida linda. Super abraço, te espero em algum outro lugar.